Olá. Eu queria só dar uns centavos sobre algumas coisas que eu consumi recentemente. E são elas: Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha, que é a série animada que saiu recentemente, e Homem-Aranha Ultimate, a série em quadrinhos que tá saindo aí. Ambos tratam do personagem em linhas do tempo alternativas do que seria a regular, e por isso eles têm ou deveriam ter uma liberdade criativa um pouco maior para poder trabalhar alguns dos conceitos do Homem-Aranha que a gente já conhece, a gente já supostamente gosta tanto. Mas também de brincar com a cronologia nesse ponto, tentar extrapolar algumas coisas, tentar ser criativo. Enfim, contar a história de origem, não só do Homem-Aranha, né? Mas de qualquer super-herói extremamente popular como o cidadão aí, hoje em dia é extremamente tedioso, é chato pra caralho. É a coisa mais broxante que uma obra desses personagens pode fazer. A não ser que você proponha reinventar algumas coisas e adicionar alguns novos elementos à história de origem daquele super-herói, pode acabar sendo interessante, eu não acho muito proveitoso, justamente porque em comparação com quando começou a surgir filmes de super-heróis, séries e o caralho 4, a gente tá numa época em que muita coisa já foi feita. Então, assim, por mais que as audiências, elas, preferencialmente, esse é o objetivo, né? As audiências elas vão se renovando de geração em geração, porra, não tem uma pessoa que não vá conhecer uma história de origem do Super-Homem, sabe? Ou do Batman, sacou? E se não conhecer, você coloca eles pra ver essas outras obras. Isso é uma discussão legal, na real, porque cada pessoa, cada artista que vai colocar sua visão dentro de um personagem específico pra poder fazer a coisa funcionar, vai trabalhar de um certo jeito, vai prezar por certas escolhas ali que podem alterar uma coisa ou outra em comparação com histórias de origem que já foram contadas antes. Uma audiência nova ser apresentada a uma história de origem de qualquer um desses personagens, como eu falei, é o que acaba sendo interessante, é o que acaba sendo o que, né, as empresas acabam querendo, né? Tanto as editoras ali, se a gente tá falando em mérito de quadrinho, quanto aos estúdios, é renovar cada vez mais o seu público. É isso que acaba sendo interessante e, querendo ou não, é isso que perpetua mais e mais a vida desses personagens e a propriedade intelectual. E por que que nos quadrinhos isso funciona tão bem, né? Se a gente for comparar com filme ou série. Ao meu ver, é porque o quadrinho acaba sendo uma coisa mais... não tô encontrando outra palavra, mas eu diria descartável. O quadrinho, ele é mais rápido. Ele é muito, muito mais rápido do que... e menos duradouro, né? Blasfemicamente falando, ele é uma coisa muito mais rápida e ele é muito mais descartável, sabe, do que um filme, do que uma série que vão estar ali tipo, durante muito, muito tempo e que você tem, eu não diria uma facilidade maior pra revisitar, porque acho que ler uma revista, né, é muito mais tranquilo do que você ver um filme, por exemplo, ou uma série, ou... foda-se, você tá me entendendo. Mas pela quantidade de cronologias que já foram feitas nos quadrinhos também e isso justamente ser um motivo em que todo novo leitor acaba se perdendo, né? Tem aquela velha piada entre os leitores de gibi, os leitores de mangá, que é tipo, porra, por onde eu começo a ler X-Men? Tá ligado? Aí o cara vai falar, não, porque você começa na fase tal, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os leitores de mangá, tipo, caralho, por onde eu começo a ler One Piece? Número 1, irmão. Número 1. Enfim, isso só pra realmente arranhar, tipo, uma superfície, assim. É interessante você contar a história de origem desses personagens, mas especificamente, tipo, nessas mídias diferentes. Na mídia impressa é uma coisa e na mídia audiovisual ela acaba sendo completamente diferente. Na mídia impressa você tem uma rapidez muito mais fácil, você consegue... também tem uma gama de infinidades que você consegue, tipo, explorar de forma mais interessante e de forma que caiba só naquela mídia, tá ligado? Não necessariamente pensando, putz, e se eu conseguir fazer com que isso seja adaptado pro cinema ou pra TV, vai tomar no cu, tá ligado? E no audiovisual você precisa, ao meu ver, adotar estratégias um pouco mais interessantes para poder prender seu público, para poder contar histórias novas e que diferenciem a tua obra, que vai ser mais marcada ou mais lembrada, porque, convenhamos, o público de audiovisual é muito maior do que um público de quadrinho, o que consome, né, eu digo. Então você tem que rebolar pra poder fazer uma coisa interessante. E se você quiser, lógico, fazer uma parada duradoura, tá ligado? Eu não acho que... quer dizer, eu até acho. Eu ia falar que eu não acho que ninguém que assume um Homem-Aranha da vida, tá ligado? Pra poder adaptar, pra poder trabalhar com esse personagem, não queira fazer uma parada boa e não queira fazer uma parada que, tipo, vá ser lembrada. Mas eu já mudei de ideia sobre o que eu tô apresentando aqui. Enfim, parêntese gigante. Enfim, ainda falando dos quadrinhos, a DC
justamente ela vem tentando fazer esse tipo de renovação desde, acho que do ano passado, né? No decorrer do ano passado, com a linha Absolute. O Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, eles têm passado por uma reedição para contar essa história de origem deles de novo, mas de uma forma completamente diferente, que ninguém nunca viu antes. Enfim, eu ainda não li, falam que o da Mulher Maravilha, tipo, é muito, muito bom. O do Batman eu sei que é escrito pelo Scott Snyder, que foi o cara que fez os Novos 52 lá, então eu não tenho muito interesse por isso não. Mas o da Mulher Maravilha parece que é legal, eu vou dar uma chance aí. E assim, nessa parada toda que eu comentei antes, a DC faz isso pra justamente renovar um pouco da energia que a casa tem, tipo, pra tentar atrair um pouco mais de audiência e audiência nova, mas justamente porque a Marvel, ano passado, voltou, né, com o universo Ultimate. E o sucesso que o Ultimate Homem-Aranha fez a partir de janeiro, sei lá, foi muito foda. Janeiro do ano passado. Tá? O Jonathan Hickman, à frente do roteiro, esse é o cara que escreveu a fase mais recente ali, tipo, mais bombástica dos X-Men, que ele revolucionou tudo, tipo, mudou as coisas de patamar e tal. Ele escreveu Guerras Secretas de 2015, que vai ser adaptado aí pro cinema daqui a pouco, sei lá. E antes disso, porque Guerras Secretas é epítome de uma fase anterior dele, pelo Quarteto Fantástico e pelos Vingadores, que durou aí já um bom tempo, tá ligado? E que eu nunca li, mas eu tenho uma curiosidade legal pra ler, porque Guerras Secretas é muito bom. E essa fase dos X-Men, a fase de Krakoa e os desenhos que você já viu, já deve ter visto, né, na internet do professor Xavier com capacete, que ele tá andando assim, tá ligado? Ele não tá mais na cadeira de roda, tipo, essa fase é do Hickman. E é muito bom também, muito, muito bom também. Assim, o cara é bom. Tem gente que não gosta muito, mas o cara, ele é bem bom, assim, eu gosto bastante das coisas que ele escreve. Eu acho que ele tem umas sacadas que, tipo, elas são muito boas e mesmo que elas não sejam, tipo, novidade, mas eu acho que ele escreve o personagem bem, tá ligado? E assim, principalmente os personagens dele. Mas a direção que a história vai, tá ligado? Tipo, é muito simples, é muito básica, mas é muito, muito boa. Justamente porque ele dá uma atençãozinha legal pros personagens e ele quase sempre trabalha com uns puta desenhista, tá ligado? Ele é um nome, tipo, grande, assim, nos quadrinhos, acho que desde Guerras Secretas, justamente pra Marvel e DC, principalmente. Mas é interessante, o trabalho do cara é bem bom. E aí, numa dessa, contextualizando mais um pouco, a Marvel resolveu trazer de volta o universo Ultimate porque justamente o universo Ultimate da Marvel, ele foi criado lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, porque a editora precisava renovar um pouco mais da sua audiência, né? Precisava trazer um público mais jovem e tal, tipo, tava saindo adaptações de quadrinhos no começo dos anos 2000 e justamente, tipo, esse público que estava indo ver os filmes, eles precisavam tentar agarrar e trazer para os quadrinhos. Então, teve o Homem-Aranha Ultimate, teve X-Men Ultimate, teve a porra toda Ultimate. E aí, passaram-se uns 10 anos, títulos vão, títulos vêm, a coisa, tipo, não engrena tanto assim. E aí tem mais um suspiro de vida para esse universo, que é a criação do Miles Morales. Ele foi criado lá em 2010, 2011, pelo Brian Michael Bendis e pela Sara Pichelli, né? Que trouxe aí justamente um frescor pra tudo isso e, tipo, acabou sendo mais um atrativo pra se continuar lendo o universo Ultimate. E as histórias do Miles são muito boas, tá ligado? As primeiras são muito boas. Com essa a dupla de criadores é muito foda também. Enfim, mas o que acontece? Lá pra 2014, 2015, a Marvel falou: o universo Ultimate não vai mais existir. Foda-se, tá ligado? Não tá vendendo título nenhum. Vamos acabar com tudo. E esse planejamento ele foi incorporado justamente na fase dos Vingadores do Hickman, porque ele tava, tipo, construindo uma parada bem cataclísmica e o caralho, tá ligado? Então a Marvel falou, ó, acaba com o universo Ultimate aí também, que se foda, tá ligado? Aceito o dedo nessa porra. E aí, enfim, toda a... Caralho, que parênteses gigante. Mas toda a decisão de acabar com o universo Ultimate culminou em Guerras Secretas, basicamente. E aí a Marvel pensou, porra, ninguém melhor do que o próprio Hickman pra trazer o universo Ultimate de volta e, tipo, começar com esse pontapé, não sei o quê. E é uma coisa simbólica, porque o universo Ultimate original começou justamente com o Homem-Aranha, e agora começou com o Homem-Aranha de novo. Enfim, ele escreve o Homem-Aranha Ultimate novo, quem desenha é o Marco Checheto, que é foda. Muito, muito foda, o cara manda muito bem. Tem alguns outros artistas que cobrem ele determinados números aí, determinadas edições do quadrinho, mas ele é muito foda. O Checheto é muito foda. Quer saber se um desenhista é bom pra caralho? Bota ele pra desenhar uns diálogos normal.
tá ligado? Bota ele pra desenhar uns diálogos, tipo, bem básicos e vê se funciona. Mas é foda. Alguns artistas que a Marvel, tipo, tá pegando pra desenhar alguns dos títulos ali da casa, tipo, os caras tão abusando de arte digital, tá ligado? E talvez nem seja uma preferência dos caras, mas seja uma preferência, tipo, da editora por conta de prazo. E é uma merda. Não é uma completa merda, tá ligado? Os caras usarem de arte digital, mas, tipo, é uma coisa tão artificial, cara. É uma coisa tão... Parece plástico. Igual, sei lá, alguns desenhistas que estão desenhando o Quarteto Fantástico do Ryan North, tá ligado? É foda. Enfim, e do que se trata esse Homem-Aranha novo, que eu não falei até agora? Diferente de muita coisa que a gente, tipo, já viu em muitas fases da vida desse maluco que a gente já acompanhou, agora a gente tem um Peter Parker que ele é mais velho, ele tem ali uns 30 anos, tá casado com a Mary Jane e ele tem 2 filhos, que é a May e o Richard. O tio Ben tá vivo, o Jameson, ele não é o escroto, tá ligado? E por aí vai. O ponto é, o Peter Parker, ele não é o Homem-Aranha. Ele vai acabar se tornando Homem-Aranha por conta de umas paradas que aconteceram, tipo, nesse mundo, porque é toda uma criação realmente nova, onde... é uma brisa muito intensa, tá ligado? Mas existe um ser chamado Criador, que ele supostamente escondeu os poderes de muitos heróis ali que deveriam ter poderes, tá ligado? E, enfim. E aí um jovem Tony Stark no passado, nesse universo Ultimate, vai fazer com que as coisas voltem ao seu curso normal, porque tem que estar tudo bonitinho, separadinho e precisam haver heróis nesse mundo. E assim, a principal mudança que se dá nesse ponto é que o Peter Parker justamente ele tá destinado a ser o Homem-Aranha. Tem algo que foi tirado dele, tem algo que vai ser apresentado pra ele e o Hickman vai lidar com o Hickman e o Checheto, tipo, eles vão lidar com essa questão como se justamente ele tivesse predestinado a seguir esse caminho. Na primeira edição você vê uma parada, tipo, muito do Peter tá se questionando, ele tá falando, porra, ele tá meio que numa crise de meia-idade, tá ligado? Tipo, caralho, eu preciso mudar minha vida. Sabe, eu tô meio de saco cheio das coisas, tipo, a vida ela meio que deveria ser mais, e tem algumas pinceladas disso, tipo, durante essa fase. Tem uma cena em que uma personagem, tipo, vai falar com a Mary Jane, por exemplo, e elas discutem uma questão de relacionamento de tipo, porra, por que você se acomodou com esse cara? Eu acho interessante você tratar a questão de uma pessoa ser o Homem-Aranha, tá ligado? Muito mais relacionado, tipo, com uma crise de meia-idade, por exemplo, do que com uma crise de adolescência. Mas por si só, você ter, tipo, o Peter Parker sendo o escolhido pra ser o Homem-Aranha, já muda um pouco a essência do próprio personagem. Porque a fita do Homem-Aranha, a fita mais legal dele é que ele é um herói do acaso. Ser alguém, tipo, debaixo da máscara que não é necessariamente o escolhido, traz um ar de que, porra, podia ser qualquer um. E essa parada do acaso, de forma geral, ela vai ou deveria, tipo, ser uma coisa constante na vida dos Homens-Aranha, tá ligado? Essa coisa. Porque gera culpa e a culpa gera o Homem-Aranha, basicamente. E é legal você mudar isso de certa maneira. No primeiro momento eu fui um pouco contra, e eu torci um pouquinho o nariz, assim, eu falei, ai, não gosto do Homem-Aranha ser escolhido, tá ligado? Mas aí depois eu falei, porra, mas esse é o toque diferente, né, da obra, e é isso que precisa ser valorizado num contexto como esse, tá ligado? Se os caras for ficar contando a mesma história pra sempre, vai tomar no cu, né? Bom, de resto, caso você não tenha paciência, tipo, é como qualquer história acaba seguindo. Vai acabar entrando na mesmice, vai precisar se encaixar, tipo, em alguns moldes que rimam com a cronologia do próprio Homem-Aranha. E vai acabar deixando esse toque de inovação, se é que dá pra chamar de inovação, porque eu tenho certeza que isso já deve ter sido feito, tipo, nos vários anos que esse filho da puta tem de história. Vai deixando pra escanteio. O que acaba sendo normal, por um lado. Né? Tipo, poucas fases essas mais longas, assim, porra, já tem um ano que tá saindo essa série, se mantém, tipo, a mesma altura sempre, tá ligado? Eu acho decepcionante por um lado porque, pô, essa coisa de você precisar ficar se encaixando, o Peter, ele precisa ouvir a frase de grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá ligado? Como que a gente vai fazer isso? Ah, a gente precisa apresentar o panteão de coadjuvantes do Homem-Aranha. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer ele lutar com o Sexteto Sinistro. A gente precisa fazer ele fazer isso, a gente precisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na minha opinião, o que até onde eu li, né, eu tô no número 13, 14, sei lá. Essas pequenas inversões, elas funcionam e elas são legais, saca? Só que eu acho que falta coragem. Eu acho que falta um pouco mais de vamos dar pra esse personagem um rumo diferente, vamos tentar fazer isso aqui de uma outra forma. Eu gosto muito de como ele trata, de como ele começou na real a tratar a vida do Peter como casado, a família do Peter é legal pra caralho, tá ligado? As distinções que ele tem, tipo, de vida
do que a gente acompanhou durante anos, dele adolescente, descobrindo os poderes e tal, com ele adulto, tipo, é muito legal, tá ligado? Porque é toda uma outra cabeça, é toda uma outra coisa, mas no fim das contas, tipo, acaba caindo um pouco na mesmice e acaba virando quadrinho, né, cara? Que não tem o que fazer, mas isso é bom, tá ligado? Por um lado. Tipo, é um negocinho mensal ali que você lê, pum, passou, vambora, próximo. É interessante, é no mínimo interessante as coisas. Outro ponto é Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. A série animada que eu falei, que visualmente é a coisa mais feia que eu já vi. É a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Essa série, ela vinha numa proposta de ser história de origem pro Homem-Aranha do Tom Holland, né, do universo cinematográfico da Marvel. E eu não sei por que cancelaram essa ideia, sinceramente, mas graças a Deus, porque é o que eu falei, caralho, quem que precisa ouvir a história de origem do Homem-Aranha de novo? Daí eles resolvem colocar as coisas numa linha do tempo alternativa. O CM, e a série teria uma liberdade muito maior pra poder brincar com as coisas que fazem o personagem ser quem ele é. Mudar uma coisa ali, mudar outra coisa ali, que tipo, não necessariamente se agarraria tanto assim no Tom Holland, tá ligado? E fazer uma parada não independente, né? Porque, enfim, contratos. Mas fazer uma parada um pouco mais livre, um pouco mais solta nesse ponto. E o problema, o grande problema dessa série é que o visual é horrível. Eles tomaram todas as decisões, tipo, mais hediondas da Terra, tá ligado? Pra fazer dessa série a coisa mais feia já produzida pelo ser humano. Dá pra ver que eles tentaram fazer uma coisa, tipo, meio parecida com o visual do X-Men 97, que era uma mistura do 2D, a série animada dos anos 90 lá, com alguns toques de 3D, tá ligado? Tipo, um pouquinho mais de profundidade, um tracing maior dos personagens, tá ligado? Mas que em X-Men funcionou muito bem. E não chega a ser um 3D em si, tipo, ainda é 2D o bagulho, tá ligado? E aqui no Homem-Aranha é só horrível, porque é tudo 3D, as coisas não se justificam, é tudo feio, tá ligado? É mal polido, parece que eu tô vendo cutscene de PlayStation 1, tá ligado? É horrível, horrível, horrível. Eu fico com dor de cabeça só de ver, tipo, uns promos que aparecem dessa série, tá ligado? E o design dos personagens é muito bom, e, tipo, é isso que me dá mais gastura com essas paradas, tá ligado? O design dos personagens é incrível. Um dos artistas que trabalhou no design dos personagens foi o Léo Romero, que é um quadrinista brasileiro, tá ligado? E ele é muito foda, ele é muito foda. Se você for no Instagram dele, tipo, você vai ver umas paradas absurdas, assim. O cara desenha pra caralho. Ele ficou super empolgado de trabalhar nessa série, tá ligado? E é um trampo legal, tipo, porque te coloca numa vitrine gigante em relação a trampo, né? Coloca teu trabalho em evidência e os caras, tipo, caralho, mutilaram o bagulho de um jeito esquisitíssimo, sabe? Mas assim, o texto é bom. Não sei quem foi o showrunner dessa porra, não vou procurar, tá ligado? O texto é bom, os roteiros eles são bons e, tipo, eles acabam melhorando um pouco conforme os episódios passam. As coisas que a série apresenta, tipo, elas são interessantes também, e justamente é isso que me frustra mais, fora o visual. O que acaba sendo mais interessante é que, tipo, tem um desenvolvimento muito grande, tipo, uma coisa realmente interessante para personagens que não são o Peter Parker e o Homem-Aranha. O Norman Osborn acaba sendo mais interessante, o Harry Osborn acaba sendo mais interessante, os coadjuvantes, os vilões, as gangues, e eu sinto que tem um apreço maior, tipo, na construção desse mundo ao redor do Homem-Aranha, porque justamente isso é a coisa nova que eles estão tentando apresentar. O Peter Parker Homem-Aranha é um pastiche do Tom Holland, tá ligado? Que ninguém mais aguenta ver, sinceramente, tá ligado? Porque é um personagem que ele não evolui. Esse é o principal problema. Esse é o principal problema do Homem-Aranha do Tom Holland, tá ligado? Ele foi tão maltratado pelos roteiristas e pelo aquele pseudo-diretor John Watts, né? Vou te pegar na cadeia, seu vagabundo. Porque justamente é um personagem que, tipo, ele não tem evolução, ele não tem nada, e aí resolveram trazer esse mesmo modelo de personagem, tipo, pra animação, e é uma merda, enfim, mas o que eles se puxam mais pra construir é esse mundo em volta do Homem-Aranha. São os coadjuvantes, e eu gosto muito, tipo, de estarem dando atenção aos coadjuvantes do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ele tem uma galeria de vilões muito, muito boa, e as pessoas, sei lá, só lembram do Batman. Mas enfim, podia ter um esforço um pouco maior para não fazer o Homem-Aranha ser o Tom Holland animado, tá ligado? Podia, mas, né, a Marvel e a Disney não conseguem fazer nada direito. Então, é complicado. E assim, é foda porque a série, ela no início ela é muito refém de ficar fazendo rimas visuais ao CM, mas pro meio eles se desgarram um pouco disso, então acaba sendo bom, acaba sendo legal, mas sei lá, né, cara, se você tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, por que você não faz, tá ligado? Sejamos justos, né? Tipo, eu acabei de falar dessa questão dos coadjuvantes, isso é muito verdade, então vamos dar um ponto aí pra galera.
Mas assim, nos dois exemplos que eu dei, a gente consegue ver justamente que existem elementos que se diferem da cronologia principal que a gente já conhece do Homem-Aranha. Mas não necessariamente são coisas duradouras. As coisas sempre voltam pro que o público conhece, pro que o público tá mais acostumado. E, querendo ou não, tipo, o editor ou estúdio algum tá preocupado em fazer coisas, tipo, tão distantes do material original. Ainda mais pra uma propriedade intelectual que dá tanto dinheiro. Mas assim, considerações postas na mesa, as duas obras elas são bem diferentes do standard, né, do personagem, especialmente em nível de aproveitamento. E é isso aí, né? No fim das contas acaba sendo isso aí. A animação ela tem no streaming do Rato e o gibi... eu tô baixando Scan mesmo, tá ligado? E aí... vale a pena ler, é uma coisa rápida, é uma coisa mensal ali, como eu comentei antes, então, tipo, se você não estiver fazendo muita coisa que vá levar, sei lá, 15 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia, se você quiser dar uma paradinha diferente, uma coisinha legal, acho que vale a pena. Aqui no Brasil tá saindo pela Panini, não sei que número que tá, porque eu tô baixando Scan, tá ligado? E até os Scan estão atrasados, então, sei lá. A animação, por mais que ela tenha, tipo, essa intenção boa, chegou um momento da produção que fizeram tudo errado, tá ligado? E continuaram a fazer tudo errado. Isso me parece decisão de lá de cima, então, né, fazer o quê? Tem no streaming do Rato, tá ligado? Tem 10 episódios só e, tipo, graças a Deus os episódios são curtos, então se você quiser... E eu não sei porque que você gostaria de fazer isso, mas eu tenho problema também, cara. Tipo, coisa do Homem-Aranha, eu vou acabar assistindo e... enfim, se você quiser dar uma chance pra isso aí, vai lá assistir. Passa rápido, tá ligado? Tipo, passa rápido, tem umas coisas legais, tem umas coisas aproveitáveis. Se você conseguir passar pela questão visual ali, tipo, se o primeiro episódio não te der dor de cabeça e náusea, você talvez tenha alguma coisa ali que você consiga aproveitar, como eu tive. Mas é isso aí. Até mais. Vai, Corinthians! Corinthians!